Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse um minerador e soubesse que uma montanha, uma caverna onde você está escavando, houvesse ali pepitas de ouro, você pararia em algum momento e deixaria de escavar? A pergunta ela é retórica, porque justamente quando a gente sabe que há ouro ali, a gente continua cavando, cavando, cavando até encontrar. Não importa o quão cansativo e o quão duro seja essa caminhada. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer isso com a própria Bíblia. A Bíblia é como se fosse uma montanha, uma caverna, uma rocha, em que se escavarmos, encontraremos aqui pepitas de ouro. Jesus ele contou uma parábola bem interessante quando ele disse o seguinte: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus contou isso aqui em Marcos, no capítulo 4, nos versículos 24 e 25, logo após ele ter contado algumas das suas parábolas. E as parábolas de Jesus, elas serviam justamente para que alguns entendessem e outros não entendessem. E ele sempre dizia, depois das suas parábolas, ao que tem ouvidos, ouça. Né? O que ele quer dizer é o seguinte: se nós ouvirmos atentamente a sua palavra, mais entendimento e profundidade teremos e receberemos dele. Mas se não ouvirmos atentamente, até o que já sabemos nos será retirado. Está aqui a importância de meditar, estudar e se aprofundar na palavra de Deus. É isso que eu gostaria de encorajar você hoje a fazer. O Salmo 1, ele diz mais ou menos o seguinte: bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei do Senhor quer dizer a sua palavra, a Bíblia. E nela medita de dia e de noite. Muitas vezes a gente acha que meditar é uma coisa muito oriental, no sentido de esvaziar a sua mente, passar um tempo ali vazio e em silêncio, solitude, para então ter alguma certa paz, ou um sentimento de prazer, ou colocar as coisas no lugar. Mas a meditação bíblica, ela é diferente. Não é esvaziar-se, mas é encher-se da palavra. E para isso nós precisamos estudar. A gente acha que a Bíblia é como se fosse um livro mágico, em que eu abro ela em qualquer parte e Deus vai me revelar simplesmente na leitura de versículos soltos o que Ele quer de mim e as belezas e maravilhas e profundezas da sua sabedoria. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que precisa ser estudado. É um livro que tem contexto, é um livro que tem geografia, que tem cultura, que tem início, meio e fim, que tem argumentos, que tem histórias, que foram escritos por pessoas, que é preciso usar a nossa inteligência, o nosso intelecto e o nosso coração para compreender. Eu tenho passado aqui uma semana no meu seminário, onde eu estudo aqui teologia, e estou aqui na sala, no momento aqui de almoço, e diante de mim eu tenho alguns livros. Esses livros aqui serão os livros que eu lerei durante esse semestre. E, óbvio, estudar a palavra de Deus por si só já é muito benéfico. Mas ter outras bibliografias de pessoas que se esmeraram em estudar a palavra de Deus é ainda mais benéfico. E eu sei a importância disso porque, vendo a minha caminhada, nesses 3 últimos anos que eu tenho estudado a palavra de Deus aqui nesse seminário, que por sinal, fica a dica, é o Martin Butzer, fica aqui em São José dos Campos, eu tenho aprendido tanto da palavra do Senhor que é impagável aquilo que o Senhor tem nos mostrado através de homens e mulheres servos de Deus que têm estudado, escavado, encontrado as pepitas de ouro. Não há preço, não há preço de se fazer isso. Eu quero encorajar você a começar a ler a sua Bíblia, mas não de uma forma meramente devocional, meramente para encontrar alguma lição imediata no texto. Mas eu quero encorajar você a estudar a Bíblia, a se aprofundar nela, a pegar capítulos, versículos, textos pequenos e ir escavando, e ir
trazendo ao seu coração as lições que estão ali. E para isso você vai precisar de ajuda, você vai precisar de outros livros. Se você quiser e estiver interessado nisso, por favor, entre em contato comigo, deixe aqui nos comentários se você tem esse interesse. Eu posso tentar trazer aqui algumas referências, algumas fontes em que você pode aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Mas sempre se lembre, a palavra de Deus, ela é uma fonte a jorrar, em que quanto mais a gente bebe dela, mais sede dela teremos. Quanto mais a gente escava, mais pepitas de ouro encontraremos. Mas lembre-se também que só podemos fazer isso mediados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ilumina aqueles que temem ao Senhor, aqueles que foram salvos por Jesus, para que eles entendam mais a sua palavra. Ler e estudar meramente a palavra de Deus não vai fazer tanto efeito se não houver o temor do Senhor no seu coração. A iluminação do Espírito Santo funciona mais ou menos como uma luneta, um telescópio. É como se a Bíblia fosse um céu estrelado e que eu e você estivéssemos lendo a mesma Bíblia, olhando para o mesmo céu. A olho nu eu consigo ver alguns detalhes das estrelas, consigo ver a lua, o sol, tem a sua beleza. Mas quando eu vejo pela luneta do Espírito Santo, pela luneta do entendimento profundo das Escrituras que ele me revela, eu consigo ver muito mais amplamente, com muito mais amplitude, com muito mais detalhe e com muito mais beleza. Então, comece a estudar, a ler e a meditar na palavra de Deus hoje mesmo. Óbvio, debaixo da ação do Espírito Santo, em oração e contrição de coração. E repito as palavras de Jesus. Ele diz: pois ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, ouça o que Jesus quer nos dizer. Jesus disse exatamente isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está disposto a ouvir? Está disposto a meditar? Está disposto a estudar? Comece hoje mesmo e você encontrará as pepitas de ouro. Que Deus te abençoe.